Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez entrando aí online para você, tá certo? Você que está aí entrando junto comigo, tá certo? Nessa live aí ao vivo, tá certo? Hoje nós vamos aí entrar numa aula, né? Numa aula específica, tá certo? De grande porte. Parabéns, porque essa é uma aula direcionada aí para você, tá certo? É uma aula específica, né, de grande porte, tá certo? E você que também, né, que está fazendo aí curso de operador de empilhadeira de pequeno porte, pode também acompanhar esta aula. Fica à vontade, tá certo, gente? Então essa aula aí é para todos vocês, tá certo? E você que ainda não está inscrito, tá certo? Ainda não está inscrito, tá certo? Faça aí a sua inscrição, tá certo? Nós vamos disponibilizar os nossos contatos, tá certo? Entre em contato com os nossos números, tudo bem? E faça a sua inscrição, tá certo? E vai acontecer a nossa aula prática, tá certo? Hoje você está aprendendo aulas teóricas, tá certo? Mas, né, lembrando que nós vamos ter a nossa aula prática, tá certo, gente? Então, mais uma vez aí, peço que você, tá certo? Comente. Já peço que você acione lá no seu celular, tá certo? No modo rotação e coloque lá, tá certo? A imagem no modo lá, todos os detalhes. Você não vai perder nada. Lembrando, gente, que essa aula é uma aula espetacular. É uma aula que talvez você ainda não viu em nenhum lugar, tá certo? Porque aqui você vai ver, tá certo? Porque ainda nós vamos mostrar pequenos trechos em uma operação. Tudo bem? Nós vamos mostrar em pequenos trechos uma empilhadeira fazendo aí as operações. Cara, essa aula aqui está, né, sensacional. Então, né, se eu fosse você, tá certo? Eu ficaria aí, ó, ligado nessa aula, tá certo? Já convido você a compartilhar essa live, já convido você a convidar outras pessoas. Lembrando, gente, você pode estar ganhando aí, né, desconto para fazer outros cursos. Lembrando que você pode estar fazendo o curso de assistente de logística, fazendo o curso de SAP, tá certo? QSMS, tá certo? Né? Então, que também faz parte aí, tá certo, do processo logístico. Então, não perca a oportunidade, gente. A oportunidade de você aí, né, se qualificar no conforto da sua casa. Porque você sabe que o mercado está esperando por você. O mercado está esperando por você, profissional. E já chamo você aí, né, de profissional que já está aqui comigo nessa live, tá certo? Recebendo aí treinamento no conforto da sua casa, tá certo? Pessoas na live. Gente, vamos lá iniciar as nossas aulas. Se eu fosse você, né, não perca aí a oportunidade. É uma aula especial. Vamos lá. Então, o curso é operador de empilhadeira de contêineres, né? Mais NR11. Então, vamos lá. Então, o conteúdo, né, empilhadeira de grande porte, organizar cargas, interpretando, né, simbologia. Nós já vimos, tá certo? Já vimos lá de pequeno porte, né? Realizar pré-inspeções, né, previstas em equipamentos para movimentação de cargas, né, função do operador de empilhadeira de grande porte, manutenção programada do equipamento, né, OLA e EPIs, tudo bem? Então, vamos lá. Empilhadeira de grande porte. Empilhadeira, né, para contêineres são equipamentos móveis que têm como finalidade movimentar cargas. A movimentação horizontal realizada pelo equipamento, essa empilhadeira Terex de grande porte, pequeno porte, tá certo? Tudo bem? Pois ele é projetado especialmente para a execução de operações logísticas, tá certo? O içamento tem, né, o objetivo de possibilitar
né, o empreendimento, ou seja, o empilhamento dos containers, tá certo? Tornando seu armazenamento mais as que seriam ocupadas sem essa organização. Então você que vai trabalhar, né, nessa profissão, tudo bem, exige aí, tá certo, do operador, né, um padrão para poder armazenar esses containers. Não é de qualquer forma, né? A empilhadeira de grande porte, as outras máquinas de empilhadeira de pequeno porte, tá certo? Também os muques. Então, eles são pautados, tudo bem, na NR, que é específica, que é a NR11, que diz que, né, regulamentado, ou seja, regulamenta pela portaria, tá certo? Né, em sua NR11, que trata do transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Tudo bem? Então, mais uma vez, a NR11 fala sobre como que você vai transportar, como que você vai movimentar, como que você vai armazenar e manusear esses materiais. Mas quem vai ditar e como que você, né, tem que trabalhar dentro, né, do transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Que diz: norma de segurança para a operação de elevadores, guindastes, transportes industriais e máquinas transportadoras. Olha só, a norma, ela diz que não é só para empilhadeira, mas como também elevadores, guindastes, transportadores industriais, máquinas, transporte. Então, olha só, gente. Então, a NR é ela que regulamenta. Tudo bem? É ela que regulamenta. Então, gente, né? Peço que você já comente aí se você está gostando dessa aula, tá certo? Então, vamos lá. Então, a empilhadeira de grande porte de transporte com força motriz própria, né? O operador deverá receber treinamento específico, tá certo? Então, isso aqui é um treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. O cartão, né, que é o seu crachá, terá validade de apenas um ano. Tudo bem? Ou seja, salvo imprevisto e para revalidação, o empregado deverá passar por exames, né, de saúde completo por conta disso. Ou seja, né, tem que ter aí as suas buzinas. Então olha só, gente. Assim como nos automóveis, tá certo? Tem lá, tá certo, a sinalização. Também se enquadra nas empilhadeiras, né? Tem buzina, né? Tem lá os seus faróis. Então, a mesma coisa, tá certo? Tem advertência para automóveis, também tem advertência, tá certo, para as empilhadeiras de grande porte. Então, vamos conhecer, né, alguns dos modelos dessas empilhadeiras de grande porte. Né? Nós temos aqui uns modelos das empilhadeiras de grande porte. Né? Nós temos como primeiro modelo aqui, né, conhecido como MPT, ou seja, Container Manipulador, né? Ou seja, é para manipular containers vazios, tudo bem? Né? No segundo aqui nós temos, né, como conhecido como front load, né? Eles são para containers cheios ou vazios. E também nós temos aqui a top load, para containers cheios e vazios. Então, né, são equipamentos, né, que faz aí esse processo, tá certo, de logística, né, trabalhando com esses containers. Então, estratégico de armazenagem, baixo consumo de diesel, baixa necessidade de manutenção. Então, são, né, importância aí para o processo logístico. Então, vamos conhecer, né, primeiramente, né, este modelo aqui, ó, chamado de Empty Container, manipulador, né? Ou seja, manipulador de container vazio. Então, tá aqui, ó, a estrutura robusta e o eixo de transmissão largo garante estabilidade
estabilidade sólida. Então, eixo largo, né, garante estabilidade sólida. E, né, durabilidade. A longo prazo, ao manusear contêiner vazio a toda a altura. Tá certo? Então, equipado com um mastro, tá certo? Vista de alta resistência, existe um distribuidor para o manuseamento dos contêineres, tudo bem? Com dimensões de 20 a 40, tudo bem? Com dimensões de 20 a 40, 20 que permite aí o manuseamento de corpos de contentores mais largos, além do manuseio de contêineres padrão. Tudo bem? Padrão. Usa a mesma base de espalhamento, mas com sistemas, né, de engajamento personalizados para lidar com contêineres, né, de acomodação. Então, gente, né, esse empty, ou seja, né, faz aí o processo de armazenar, né, esses contêineres, né, em locais aonde exige aí, tá certo? Um layout, tá certo? Tem que ter um layout para acomodar, né, esses contêineres. Esses contêineres, eles não podem ser exige do operador, tá certo? Que ele possa, tá certo, se enquadrar dentro de um layout que nós já vamos mostrar aqui para você, né? Fique aí comigo. Então vamos lá. Então olha só, nós temos aqui a especificação, né? A especificação da empty. Tudo bem? Nós temos aqui a especificação. Tá certo? Então, a especificação pode ser front load, top load. Para contêineres vazios de 20, 40 e 45, pode chegar até 8 de altura. Tudo bem? Pode chegar até 8 de altura, 8 contêineres de altura. Peso médio de 10 a 12 toneladas, né? Para 1 ou 2 contêineres. Tudo bem? Movimentação rápida, menor consumo de combustível, né? Cabine fechada, porque tem ar, né? Também, e é bastante aí confortável. Então, nós temos aqui, tá certo? Esse, né, modelo aí, tá certo? A especificação desse modelo aqui da MPT. Então, olha só, vamos aqui no trecho da operação desta empilhadeira. Então, vamos lá, solta aqui, solta aí, vamos lá. Olha aí a operação. Veja bem aí, olha aí, ó. Processo. Olha só, gente, aí, ó. Olha a altura que ela pode, né, alcançar aí. Estão vendo aí como que é a operação? Olha aí, ó. Chega aí o caminhão, né? E ela vem e faz o processo de retirada. Olha aí, ó. Ó, encaixou, né, nos locks. E agora ela vai retirar e o caminhão segue. E aí, como é que é o processo?
Essa é a empilhadeira aí, empty, tá vendo? Para contêineres vazios. Então, vamos lá. Agora vamos conhecer, tá certo? Uma outra empilhadeira que é conhecido como top loader containers, carregador superior de containers. Tá vendo a diferença agora? Né? É diferente da empty. Então, excelente capacidade de elevação, fornece desempenho superior para operações de manuseio de contêineres exiladas, movimentação, né, de contêineres, né, carregados, né, respectivamente. Então, esse modelo aqui é para contêineres aí já carregados. Então, pode ver aí através do range de tonelada, 36 a 39 toneladas, tá certo? É conhecido aí como top loader, né? Vamos conhecer a especificação dessa empilhadeira, né? Traduzindo, top load é carregador superior de contêineres, tá certo? Tarefa primeira, elevação e empilhamento, manuseio de contêineres, né, no meio ambiente, ao ar livre, fonte de energia a diesel, capacidade de 36 a 39 toneladas, altura de carga máxima, né, 7 metros, e peso máximo da carga, 39 toneladas. Então, né, estamos aqui agora no nosso segundo modelo aí de empilhadeira, chamado aí de top loader. Vamos conhecer a operação agora dessa empilhadeira. Vamos lá, conhecer a operação dela. Então está aí, ó. Olha aí. Repara bem aí, ó, a operação dela. Vai demonstrar aí uma operação, certo? Dessa empilhadeira, chamada de top loader. Olha só, é de grande porte. Olha só como que é feita a arrumação, que a gente vai já ver. Olha lá. Observa aí, ó. Já está atracado, né? Olha aí. Máquinas verdadeiramente robustas, né? Legal. Muito bacana a operação dessas empilhadeiras. Olha aí, ó. Olha só, gente. Olha só. Olha só a prática, né? Você atracar um contêiner lá em cima, ó. Olha só. Olha aí, ó. Atracou, né? Atracou nos lock. Né? Aqui, ó. Olha só. Olha aí. Range de capacidade de até 39 toneladas. Olha aí, ó. Para contêineres cheio e vazio. Olha aí. Olha só. Olha como que ela opera aí. Olha aí a operação dela. Quantas pessoas nós temos na live aí? 6 pessoas na live. Olha aí, gente, a operação dessa empilhadeira. Né? É empilhadeira que faz sinal, é? Ela que faz esse sinal aí. Emite esse. Vocês viram aí, gente? Então, né, essa é a top load. Agora, vamos conhecer a front load, né? Front load. Também, né, traduzindo, é carregador
capacidade de realizar ótimos layouts de armazenamento, redução de custos, excelente desempenho em movimentação de cargas, graças, ao seu alto desempenho e a grande capacidade de carga. Então, essa daqui é sensacional, chamada aí de front load, certo? A especificação, com capacidade de 35 a 45 toneladas, tipo de motor, são a diesel, contém de 20, 40 e 45, estável e segura, altura estável, ar-condicionado, movimentos mais precisos, maior consumo de combustível. Então, esse modelo aqui chamado de front load, tem o maior consumo aí, de combustível. Então, vamos lá conhecer um pouco da operação dessa empilhadeira. Vamos lá. Vamos lá conhecer um pouco da operação. Olha aí, o spread, chamado de spread. Olha aí, ó. Retirando e colocando, armazenando. Olha, o spread. Vai lá fazer o atracamento, olha aí, ó. O spread, ele gira, Ele gira e aí facilita, Olha aí. NR11, NR12. Olha aí. Obtém. E, gente, essa é a operação, da empilhadeira. Então, olha só. E quais são as vantagens, das empilhadeiras de grande porte? Aplicação versátil, graças aos diferentes acessórios. Para movimentação de carga, operação simples, graças ao design, ergonômico e compacto. Com centro de gravidade baixo, operação econômica, graças à tecnologia, tá certo? De acionamento e moderna, ecologicamente correta e que proporciona aí manutenção, até mesmo de baixos custos, tá certo? Então, agora vamos conhecer aí, como eu já havia dito para você, os layouts desses empilhamentos. Então, empilhadeira de grande porte possui capacidade de empilhar de até 6 contêineres cheios. Tudo bem? É a segurança de operações de armazenagem e movimentação de contêineres. O layout. Agora que chegamos aqui, como que nós vamos arrumar? Os layouts de armazenamento, o layout de armazenamento mais comum realizado por meio do uso da empilhadeira com 4 contêineres. 4 contêineres na onde? Na base. 4 contêineres na base. E alcança de 4 a 5 contêineres de altura. Tudo bem? Essa é a base. Essa organização oferece mais vantagem à logística de armazenagem de contêineres do que empilhamentos com maior altura. Tudo bem? E menor quantidade de blocos na base. Porque a gente sabe, quanto menor quantidade de blocos na base, e mais altura, fica aí muito mais até arriscado do que ter 4 na base com 5 aí, de altura, fica aí melhor. 4 bases, 5 em altura. Ainda se deve ainda à redução do consumo de diesel, Além disso, o equipamento apresenta pouca necessidade de manutenção, e que também aí contribui de modo significativo para a diminuição de despesas. O que é SWL? Ou
seja, é a de carga de trabalho. Esta capacidade de carga está condicionada a dois fatores: distanciamento entre o ponto de apoio da máquina, né? Entre o ponto de apoio da máquina. Vocês viram na empilhadeira de pequeno porte, né? Foi falado para vocês, né, sobre o princípio lá da gangorra. Tudo bem? Princípio da gangorra. A gente sabe que colocar, né, peso em excesso acima da realidade da empilhadeira, né, pode acontecer um acidente. Tudo bem? Então, a gente sabe que o S, né, WL é essa capacidade de carga que nós não podemos ultrapassar. Lembre lá do princípio da gangorra. Ainda, empilhadeira de grande porte possui o seu SWL, são de 4 tipos, né? As de garfos, tudo bem? A de mesa, né, que nós já vimos, a top load, né? Também de mesa frontal, né? A de lança, chamada de Reichstag. Tudo bem? Então vamos lá. E aí, falando agora sobre o contrapeso, todo equipamento de movimentação de carga deve apresentar de forma leve, mesmo lá nas máquinas, né? Deve possuir, né, quanto que elas suportam, tudo bem? Quanto que essas máquinas suportam. Possuem contrapeso na parte traseira, né, que serve aí como contrabalanço, né, de carga movimentada. E aí, conhecendo agora o que é o spring, aparelho utilizado na movimentação de contêineres. Está aqui o spring, bem? O spring. Tanto em aparelhos de guindar, né, possui sua estrutura um quadro de luzes para orientar. A gente sabe que aqui, né, nas 4 pontas é chamado de apalpadores. E locks é aquela parte, né, aonde entram os apalpadores. Tudo bem? Aonde entram os apalpadores. Tudo bem? Os indicadores para, né, que a gente possa identificar se de fato, né, esses apalpadores estão encaixados nesses locks. Tudo bem? Então nós temos aqui as luzes que vai nos indicar, né, se esse encaixe está correto ou se ele está fora dos locks, né? Aonde? Se acender uma luz, né, vermelha, indica de lock destravado, tudo bem? Lock destravado. Se acender branca ou amarela, o apalpador apoiado no container, ou seja, está apoiado, mas não está encaixado. Agora, se acender a verde, indicador de lock travado, então a operação está segura. Deu para se entender aqui? Então vamos lá. Centro de gravidade. O centro de gravidade é o ponto em torno, né, do qual o peso do corpo está, né, igualmente distribuído em todas as direções. Para localizar o centro de massa ou centro da gravidade de um corpo, pode simplesmente aí achar o ponto em que é possível equilibrar este corpo se ele fosse, né, segurado neste ponto. E, né, o balanceamento dessas cargas, né, como que está a gravidade? Porque a gente sabe que a gravidade, ela se dá em torno do peso. Em torno do peso. As características que a distinguem aí dos automóveis. Vamos ver as características dessas empilhadeiras. Vamos lá. São operadas com uma mão no volante, né, e a outra, e ponto de apoio nas rodas dianteiras, e o controle de direção nas rodas traseiras, né, que permitem o giro até 90 graus. Movimenta-se com a mesma velocidade, tanto para frente quanto para trás. Então a gente sabe, né, que essas características aí, né, ao observar,
a gente já pode se perceber, né? Principais fatores de risco: presença de pessoas próximas, né? As manobras das máquinas. A gente sabe que a gente deve, né, manter um distanciamento, né, principalmente quando essas máquinas estão operando, tudo bem? Emissão de gás em máquinas movidas a combustão interna, fonte de ruídos e vibrações, né? Sobrecargas podem ocasionar ruptura do sistema de elevação, né, devido aí a, né, grandes capacidades de toneladas. Falta de sinalização na área, né, operacional, excesso de velocidade, máquinas sem cabines fechadas e climatizadas em locais com presenças aí de... Então isso aqui, aerodispersolóides. Então isso aqui é um abafamento, né? Isso aqui pode ocorrer, né, em uma cabine. Então a gente tem que, né, estar, né, bem atento sobre esses riscos, tudo bem? Então a gente sabe, praticamente sem cabine, né, praticamente está em risco, então praticamente não vai operar, então tem que ser reparado. Ainda, falta de padrões operacionais estabelecidos para os operadores desabilitados, falta de equipamento de sinalização nas máquinas, luzes, sinais sonoros e faróis, né? Deficiência no programa de manutenção preventiva, né? Máquina somada ao da carga grande, né? Vãos abertos com risco de tombamento, bem? E estabilidade frontal, né? Ou seja, é a capacidade que a máquina tem para suportar uma carga sem risco de durante aí um processo de içamento desses contêineres, tudo bem? E na estabilidade lateral, é a capacidade que a máquina tem para suportar uma carga, né, sem risco de capotamento aí lateral. Condições favoráveis para um capotamento lateral: carga mal, né, estivada, pneus descalibrados, pisos irregulares, excesso de velocidade, seguido aí de manobras bruscas com lanças, né, esticadas. Então, a gente deve aí, né, seguir os padrões, certo? Quando você for operar uma empilhadeira de grande porte, você deve aí estar atento, tá certo? Tudo isso que nós damos aqui, emergência. As empilhadeiras, né, Henry Stark, são dotadas de sensores de emergência que têm como finalidade auxiliar o operador sobre possíveis riscos nos processos aí, quando se fala em operação. Estes sensores trabalham aí em conjunto com lâmpadas, tudo bem? De emergência, identifica um risco operacional. Então, a gente tipo de antibasculamento, que tem a função de inibir, né, o içamento do contêiner, ao perceber que o conjunto máquina mais carga está fora do seu limite de carga. Tudo bem, gente? Então, ela vai operar. Quando se fala em manutenção, né, a gente sabe que a manutenção, né, deve ser periódica, né? Ou seja, manutenção é vital para a durabilidade de qualquer máquina. Tornar o mais fácil possível, né, as checagens diárias. O acesso aos componentes internos através de painéis, né, removíveis. Dispositivo na área de deslocamento da cabine permite a equipe de manutenção. Ainda os setores de manutenção das empresas que fornecem aí os equipamentos utilizados nas operações devem seguir as recomendações aí definidas no material técnico do fabricante. Para um controle eficiente da manutenção, devem ser anotados em uma ficha específica todos os serviços, né, realizados em cada equipamento, onde ficará registrado aí seu
histórico. Então a gente sabe que para se fazer uma manutenção, né, nós devemos seguir aí a risca, tá certo? Nós devemos aí seguir, tá certo? Para que essas máquinas estejam em boa, né, condições para operar. Ainda mais falando, né, em empilhadeira de grande porte, porque a gente sabe que carrega aí até toneladas. Os equipamentos e seus componentes foram projetados e fabricados, né, com um fator específico de segurança. Entretanto, todas as máquinas começam a sofrer desgastes, né, desde o primeiro dia em que entram em operação até em algum momento do futuro. A máquina não será mais capaz de suportar sua carga de serviço original, podendo ocorrer quebras ou falhas. Então, desde a primeira operação, né, a gente sabe que a capacidade. Então, a NR29, né, determina que as máquinas somente devem, né, ser acionadas para o trabalho quando estiverem em perfeitas condições de uso. Deu para se entender? Então vamos lá. Olha só, a manutenção dessas máquinas, né, observando se as peças não estão desgastadas, né, se tudo está de acordo, porque a gente sabe que uma peça danificada pode acontecer aí um grande acidente, né, em grandes proporções. Os principais comandos, nós temos aqui o neutralizador de transmissão, em equipamentos com transmissão automática, o Power Shift, né, o pedal esquerdo, neutraliza a transmissão e aciona os freios, permitindo frear, né, e utilizar rotações mais altas do motor conjuntamente aí para o melhor desempenho, né, até mesmo no setor hidráulico. Freio serve para parar ou reduzir a velocidade da máquina. Pedal do acelerador serve aí para dar movimentação ao equipamento, de rotação ao motor, mecânica, normal ou automática. Né? E aí agora entramos, né, mais em específico nessas expensões. Por serem submetidas a grandes esforços, é preciso tomar alguns cuidados antes mesmo de utilizar o aparelho, principalmente, né, se a condução é feita aí por mais de um funcionamento e em turnos diferentes. Ainda mais, né, se essas empilhadeiras trabalham aí constantemente em turnos diferentes. Então, né, com certeza, ela precisa de mais inspeções e de mais manutenções. E ainda falando sobre essa expensão, não faça qualquer alteração em sua empilhadeira. Não faça qualquer alteração em sua empilhadeira. Uma pequena mudança pode alterar toda a capacidade do seu equipamento. Responsável pelo equilíbrio da empilhadeira. Nunca deixe um funcionário que não tenha treinamento válido em conformidade com a lei, ou seja, com a norma, né? Ou seja, operar uma empilhadeira é necessário utilizar o cinto de segurança. Também, né, devemos nessas inspeções tomar esses cuidados. A velocidade, né, de uma empilhadeira chega a 20 km. Siga corretamente as instruções do fabricante. Os garfos devem sempre, né, estar na posição horizontal e a torre na posição vertical. Né? Quando for descarregar ou carregar, deixe os garfos na posição perpendicular. Nunca use cargas num só dos garfos. Sua empilhadeira foi, tá certo? Junto a isso, danifica seu equipamento, diminui a vida, né, útil dele. Não, né, empurre ou tente puxar qualquer material com os garfos das empilhadeiras. Isso pode, né, entortar e danificar sua máquina. Cuidado quando estiver carregando a empilhadeira para que nenhum operador ou, né, pedestre fique embaixo, né, dos garfos. Ou seja, né,
Por isso que é importante na sua operação, tá certo? É importante que nenhuma pessoa trafegue no momento da operação. Para empilhar tambores, né? Entre os tambores, utilize chapas de madeira e não ultrapasse 3 camadas nas pilhas. O limite para empilhar chapas é de até 2 metros de altura. Observe o alinhamento e a distância entre pilhas, que deve ser de 50, né, e da parede aí com 5 centímetros, né, entre elas, né, para ajustar a carga para a empilhadeira. Nunca arrume a carga com empilhadeira em movimento ou através, né, da coluna. Bem, cuidado para não ultrapassar o limite da capacidade da máquina. As rodas traseiras não podem perder o contato com o piso. A gente está falando do equilíbrio, tudo bem? Correndo risco de tombar. Carregue e descarregue um caminhão sempre, né, do mesmo lado. Sempre verifique se o freio e em caso de, né, ondulação, os pisos molhados, né, diminui aí a velocidade. Então, assim como os carros, a gente deve diminuir a velocidade numa operação. Tudo bem, gente? Então, nunca, né, use um contrapeso, né? O aluno perguntou assim, no caso do transporte de contêiner, qual a altura do transporte? Depende aí da empilhadeira que você está usando. Tudo bem? Nós vimos aí alguns modelos aí, certo? Então, assim, para evitar sustos e acidentes, né? Não faça manobras difíceis e, né, nem provoque situações de risco. Cuidado com a velocidade. Então, olha só, nós vimos lá no início da aula que vimos lá a empty, nós vimos lá a top load e a front load. Tudo bem? Então, a empty para container vazio, né, ela alcança aí, tudo bem, uma altura. A empty para container vazio, né, pode chegar até, né, como nós vimos lá, uma altura de 6 a 8 containers. Tudo bem? As outras, né, ficam mais difícil aí, tá certo? Então, a empty para container vazio, ela alcança a altura aí muito superior. Então, cuidados em inspeção. Quando estiver dirigindo, né, ou abastecendo a empilhadeira, não fume. O volante deve estar sempre seguro com as duas momentos de comando. Use calçados, luvas e todos os equipamentos de segurança necessários. Mantenha a máquina sempre limpa, né? Pisos sem óleos e partes fixas sempre limpas, lubrificadas, e a verificação do óleo deve ser feita em um lugar plano. Ou qualquer outro relato, né? Comunicar qualquer alteração na máquina, né, diretamente ao responsável. Certo? Estamos falando sobre esses cuidados. Dirija a máquina em marcha ré quando não tiver visão frontal, né? Ande para frente sempre que a empilhadeira não estiver carregada. Pare a máquina para fazer qualquer reversão. Você pode danificar a máquina se fizer isso, né, em movimento. Então, nós devemos tomar aí esses cuidados aí, tá certo? E também, falando dessas inspeções, com a finalidade de avaliar o estado do equipamento antes da realização do teste operacional e para certificar-se de que o mesmo apresenta as condições, né, de segurança da máquina para isso, né? Devemos fazer as seguintes inspeções. Então, olha só, quando nós vamos fazer essas inspeções, se for relacionada à cabine, nós temos os itens, né? Por exemplo, se for na cabine, verificar a integridade do assento ou operador, né, do cinto de segurança, né, se está ok ou não, né, isso aqui é apenas fictício, do botão de emergência, verificar o funcionamento das travas das portas, tudo bem? Se está ok ou não, verificar a integridade dos para-brisas, né, limpadores e guinchos, estamos falando da cabine. Verificar a integridade de fixação dos painéis de instrumentos e display.
verificar se a tabela de carga do equipamento se encontra disponível e em um bom estado. Ligue o equipamento e verifique, né, o funcionamento das luzes e do painel. Ainda falando sobre nessa cabine, devemos, né, inspecionar o funcionamento das luzes e do trabalho, funcionamento dos sinais de advertências, né, luzes, sirenes, de ré, né, giroflex, luz do freio, pisca-alerta, verificar o funcionamento de câmera de baixa ré, verificar o funcionamento, né, do ar-condicionado, todas as velocidades, verificar o funcionamento da integridade dos pedais, freios e acelerador, verificar anomalias, né, do speed, verificar o funcionamento do freio e estacionamento, né, desligar o equipamento e realizar os procedimentos, né, de bloqueio e, né, etiquetagem. Então, e se falando de speed, né, nessas suspensões, nós devemos verificar a fixação, né, dos string locks, né, ou varão, né, de acionamento, que são os braços, articulador, né, e polcas e travantes, verificar a integridade do varão do acionamento, fixação do cilindro hidráulico e de acionamento, verificar a fixação de tensionamento de corrente e abertura do speed, com as asas do speed abertas, verificar o desgaste excessivo das chapas, né, deslizantes, verificar a integridade das vigas, caixão e o perfil T, tá certo? Quanto a trincas nas estruturas e soldas, verificar vazamentos se há no hidráulicos, integridade, fixação do motor e do giro, tudo bem? Verificar o vazamento hidráulico e a integridade do motor de abertura para 40. Verificar o vazamento hidráulico e a integridade nos cilindros e de acionamento, tudo bem? Nos trims locks, né? E no spreader também, verificar vazamentos, se há vazamentos hidráulicos e na integridade dos cilindros. Verificar vazamentos hidráulicos, né, e integridade dos cilindros, deslocamento do spreader. Verificar vazamento hidráulico e integridade das mangueiras e conexões. Verificar a integridade, desgaste e fixação da esteira, tudo bem? Verificar tampador e translocker. Verificar a conservação e a integridade da coroa do giro, né, do spreader. Desmontar e realizar inspeções com, né, líquidos, né? O que mais? Penetrantes, né, nos quadros. Substituir as quatro polcas, né, e quatro arruela dos trislura dessas máquinas. Verificar a integridade das escadas de acesso. Verificar a velocidade, lacre, pressão do extintor de incêndio. Verificar a conservação e integridade dos conjuntos de aros e pneus. Verificar a ausência, né, de castanhas e fixação do conjunto, né, de aros, pneus. Verificar a conservação e a fixação das baterias, bem como isso aí, dos cabos, dos polos, né, positivos e negativos. Estamos falando das estruturas, tudo bem? Ainda falando sobre essa estrutura, né, que está lá no chassi, também verificar a integridade e fixação do sistema de exaustão de gases do motor do diesel, verificar a integridade do reservatório e nível de óleo hidráulico, verificar a integridade e o vazamento do óleo hidráulico no cilindro direcional, verificar também a integridade e a conservação da manga de eixo do link articulador e direção, e também verificar a integridade da estrutura do chassi quanto às trincas e estado dessas soldas. Praticamente, né, nas partes, né, onde nós vamos ver uma série de imagens, a lança, verificar a integridade e vazamento das mangueiras hidráulicas, né, que sobem, né, ao boom. Boom é o que lança, tá certo? Verificar o vazamento nos cilindros de elevação e nos blocos do pé do cilindro. Verificar vazamento no cilindro de extensão da lança. Verificar a integridade, desgaste, fixação da esteira, porta, cabos, né, cablatrax. Verificar também a integridade, porta, cabos,
verificar também a integridade da estrutura da lança, que é o boom, quanto às trincas e qualidade das soldas, verificar a integridade dos rótulos, dos cilindros de elevação, ruídos, né? Função da lança com chassis e seus parafusos de fixação e verificar a integridade dos pinos de junção do cilindro, né, de elevação com lança e seus parafusos de fixação. Então, estamos já chegando aí, tá certo, gente? Já chegando aí ao final. E no compartimento do conjunto propulsor, né, nessas inspeções devemos remover as tampas do compartimento do motor e verificar a integridade, para saber se tudo está, né, conforme. Verificar a existência e integridade da presença excessiva do óleo, né, nas espumas isolantes. Verificar o lubrificante da transmissão, verificar a integridade e a conservação da turbina e conexões. Verificar a integridade e vazamento do radiador de água e conexões. Verificar a conservação e transionamento das correias do motor. Verificar a integridade e a fixação, né, de presenças de vazamento na tampa e, né, cabeçote do motor diesel. Verificar o vazamento nos filtros de óleo hidráulico, nas bombas hidráulicas e conexões. Verificar a integridade exposta, verificar a integridade de vazamentos na válvula do freio e também conexões. Verificar também a integridade e vazamento de válvulas prioritária e conexões. Verificar a integridade de vazamento nos blocos principal e conexões. E também verificar a integridade de vazamento nos acumuladores de pressão e conexão e verificar o vazamento, né, no diferencial, ou seja, acionário, e também verificar o desgaste excessivo aí das partilhas, né, do freio e estacionário. E já chegando, compartilhamento do conjunto propulsor e também verificar a integridade de fixação do eixo, né, e também verificar a integridade, né, dos chicotes elétricos, né, da transmissão e motor e verificação, né, verificar a presença de vazamento, cárter do motor a diesel, tá certo? Então, falhas de travamento. Quando o indicador branco ou amarelo estiver apagado, podemos indicar as seguintes falhas. A lâmpada poderá estar queimada ou com mau contato. O posicionamento do spreader poderá estar fora das áreas, né, de loqueamento. Podemos observar a presença de detritos, como pedras, né, madeiras, na caixa de loqueamento. Então é importante, né, ou algumas deformação estrutural dos contêineres. Então está aqui, ó. Agora, né, vamos ver aí uma série de imagens. Caixa de loqueamento, né? Se estiver sempre em branco e amarelo, não está encaixando. Tem que verificar se dentro desses loqueamentos, caixa de loqueamento, não tem detritos de pedras, madeiras, né? Devido aí estar atrapalhando. Então, a caixa de loqueamento, né? A caixa de loqueamento dos containers, né? Houve aqui um erro, mas vamos consertar, né? O que mais? Carregamento e descarregamento, né? Carregamento e descarregamento. Aqui o içamento de containers, né? Içamento. Tudo bem? Aqui e ali. Desnível devido a má, né, estivagem da carga. Né? Desnível a má estivagem da carga. Mas, vamos lá. Posição do spread para deslocamento. Então, aqui, ó. Posição do spread para deslocamento, né? Deslocamento. E aqui nós temos a parte traseira da empilhadeira, onde está, né, justamente o contrapeso, né? Sistema hidráulico da lança, né? Que é o sistema hidráulico da lança. Fechamento do spread para 20 pés, ó. 20 pés, ó. Somente essa largura, né? 20 pés. Agora, para 40 pés, olha lá a largura, né, do spread. Aqui nós temos as correntes de abertura do spreader, né? Corrente de abertura.
Visão lateral do speed, né? Visão lateral do speed, tudo bem? Aqui é a visão lateral. Inclinação também longitudinal, agora ao contrário, ó, inclinação para cá. Aqui, detalhes do lock, olha aqui, ó. Esse aqui é a parte aí onde se encaixa, né? Detalhes aí do lock, tudo bem? Inferior do lock e apalpador, né? Apalpador, tudo bem? E aqui nós temos os painéis, a luz vermelha. Aqui está acionado a luz verde, né? Acionado a luz verde, ou seja, está atracado, né? Está travado, então operação segura. Motor de giro da mesa, né? O motor, olha aqui, ó. A parte aqui do motor de giro, ó, a mesa, né? Sistema de arrefecimento, né, da máquina. Também filtro de ar. Filtro de ar. E aqui, marcador de óleo hidráulico, né? O marcador. Essa empilhadeira. Reservatório do fluido de freio. Bloco do motor, né? Bloco do motor. Vareta do nível de óleo. Né? Está aqui, ó. Vareta do nível de óleo. Mínimo e máximo, né? Mínimo e máximo. Filtro de óleo. Filtro de óleo. Aqui, reservatório de água, né? Do para-brisa. Faróis. Painel de comando, né? Olha aqui o painel da empilhadeira. Né? Aqui, o marcador de comando de giro do motor. Aqui nós temos a trava de reversão. Travado. Né? Alavanca de ajuste da direção. Aqui, cadê? A imagem daqui é essa lateral do speed, né? Botões azul, giro do speed. O verde, deslocamento, e o azul, giro do speed, certo? E aqui, ó, nós temos a alavanca para o travamento e destravamento dos locks, botões de antibalanço para fora. E esses dois de baixo aqui, né, são botões para abertura e fechamento do speeder, né? Para lá abre. Um lado, o outro, né? Então, o que mais? Botão, né? Antibalanço para dentro, né? Ali. E aqui, chave de ignição de emergência. Chave de bypass, sistema de segurança. Ali, chave de sistema do basculante, né? De basculante. E aqui, chave da caixa de transmissão. Alerta, manutenção, né? Manutenção, aqui o botão de manutenção da máquina, né? Manutenção, botões de manutenção da máquina e aqui o freio, certo? Freio. Esse aqui são botões de manutenção da máquina, né? Programável da máquina, controle lógico programável da máquina, tudo bem? Então, ergonomia, o que é isto? Ergonomia é a ciência que visa a organização metódica do trabalho, é a ciência da adaptação do trabalho ao homem, ciência que procura, certo? Ergonomia física busca adequar as exigências do trabalho aos limites e à capacidade do corpo, né? Através do projeto de interface adequado para o relacionamento físico homem e máquina. Exemplo, postura e manuseio, né? Materiais, movimentos, né? Repetitivos, layout dos postos de trabalho. Então, ergonomia, né? Ergonomia é a posição, é a postura que você
tem com relação, né, como que você mantém a sua postura quando está trabalhando nessas máquinas, certo? E essas má posturas são doenças, né, por esforço repetitivo, ou são doenças que são ocupacionais, né, devido aí, né, um mau posicionamento. Então, acidentes comuns, né? Os acidentes comuns também pode haver, né? Olha aí, ó. Acidentes, o que mais? Também aqui alguns acidentes, né? Pode haver tombamento dessa empilhadeira, né? Por isso que é importante você, né, atentar para acidentes, né? Olha aí, ó. Olha aí, tombamento, né, junto com os contêineres. Olha aí, ó. Contêiner tombou, né? Aqui, ó. Já foi até içado por um guindaste, né? Olha aí, ó. Foi içado por um guindaste. E, né, um acidente que até é fatal, né? Até muito forte essa imagem. Então, olha aí, ó. Acidentes fatais. Então, claro que você, né, deve ter algumas recomendações, né? A NR11 fala sobre transporte, movimentação e armazenagem de manuseio de materiais, né, o qual nós já falamos lá no início da aula, né? Essas recomendações também é importante que você equipamentos NR6, equipamento de proteção individual, que são os EPI, NR17, ergonomia. Tudo bem? Então, gente, até aqui, gente, olha só, né? Foi uma aula aí, né, bastante, né, extensa, mas foi uma aula, né, de grande avalia. Por quê? A gente sabe que foi uma aula específica. E você que ficou comigo até agora, parabéns. Parabéns por você, né, ter ficado comigo até, até agora nessa aula específica, tá certo? Do curso de operador de empilhadeira de grande porte. Então, gente, parabéns para você, tá certo? Indique aí outras pessoas, você vai estar ganhando aí para fazer curso aí, tá certo? De logística NR12, tá certo? SAP, tudo bem, gente? Então, peço que você já compartilhe, tá certo? Fique com Deus e lembrando que nós vamos, né? Acredito que você que já fez sua inscrição já foi informado o dia da nossa aula prática, tá certo, gente? Então, parabéns para você aí. Fique com Deus, até a próxima e tchau. Até amanhã.